É difícil, porque hoje a grande commodity que nós temos problema é o tempo. Então você tem que saber administrar seu tempo. Bom, a segunda parte da palavra é a palavra profética. A palavra que nos orienta hoje. Dá uma direção para nós. A palavra fundamental não muda. No tempo dos apóstolos era assim, no tempo de Martinho Lutero ele restaurou a palavra fundamental, a justificação pela fé e assim por diante. Essa palavra fundamental tem pouca variação. Pode o Senhor atualizar-nos, dar-nos mais luz, mas a palavra fundamental é permanente. Agora a palavra profética depende do tempo. A cada era, a cada momento, Deus tem uma direção para o seu povo. E a direção que o Senhor está dando para o seu povo hoje, para nós, Ele é a nuvem que está sobre o nosso acampamento. Nós estamos seguindo a nuvem que é o Espírito hoje. Quando a nuvem se levanta, nós devemos levantar o acampamento. Quando a nuvem para, nós também paramos. De dia Ele é a nuvem, de noite Ele é a coluna de fogo. Então essa palavra profética é a palavra que dá direção. Ah, mas eu tenho lido outros livros de outros autores. Ninguém aqui está proibindo você de ler livros de outros autores. Mas eu tenho que tomar certo cuidado para não se distrair. Qual é o foco deles? Qual é a meta deles? Muitas são informações boas, mas não é a palavra profética do Senhor para nós hoje. O Senhor hoje, eu vou dizer uma coisa, irmãos. Deus me guarde em falar essa palavra. Não é arrogância, não é orgulho, com muita humildade, temor e tremor eu falo isso. Nós somos um grupo muito especial do povo de Deus. Nós temos uma identidade muito especial. E Deus deu para nós uma comissão muito especial. Ontem de manhã eu falei com muitos pastores, no café da manhã com pastores, no Conselho de Pastores de Americana. Ontem à noite, dei uma palestra sobre o livro que foi lançado. Você está preparado para o fim? E tinha muitos pastores na palestra. Mais de 150 livros para assinar. Fiquei quase 2 horas assinando o livro ontem. Uma festa. Os irmãos das diferentes igrejas evangélicas, estava todo mundo lá. Eu falei. Quem é o povo hoje? Ouça, liga a televisão, ouça. Quem é o povo hoje que está preocupado com a volta do Senhor? Me diga. Alguém está preocupado com a volta do Senhor? Você ouve alguma pregação hoje sobre a volta do Senhor? Vamos nos preparar, vamos nos apressar a vinda do Senhor. Alguém fala isso? Eu falei para os pastores, para as lideranças que estavam lá nessas reuniões. Eu disse, você como pastor, você como líder, você não está aqui só para curar as pessoas, dar o bem-estar físico, bem-estar financeiro, para eles viverem uma vida boa aqui na terra, tendo como foco o imediatismo, a superficialidade. A missão que Deus quer dar para você é preparar o povo de Deus para a vinda do Senhor. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para preparar-nos para a volta do Senhor. Nós queremos apressar a volta do Senhor. E o Senhor só vai voltar quando a igreja estiver madura. O Senhor só vai voltar quando o corpo de Cristo estiver edificado e quando a noiva estiver pronta. Essa é a nossa missão. E essa missão o Senhor deu para nós. Você pode ler muitos livros, mas não é essa a missão. O nosso foco é esse. Hoje é preparar o filho varão e preparar o deserto. Então, deem atenção, irmãos, para a palavra profética que o Senhor está falando hoje. Eu não tenho nada contra outros hinos, outras mensagens, mas eu fico um pouco triste quando nos WhatsApp os irmãos ficam gastando muito tempo enviando mensagem de outros, do pastor tal, e dá a impressão que não valoriza muito o que é falado na vida da igreja. E o último item dos 3, primeiro é princípio, segundo é a palavra fundamental é a palavra profética, e o terceiro é a prática. A prática.
E a prática é o uso das ferramentas que o Senhor nos deu. E nisso nós temos que aprender a ter excelência, a ser hábeis, habilidosos em aprender a usar as ferramentas. Comportagem dinâmica. Todos nós devemos ter experiência em orar com as pessoas. Apresentar livros, apresentar o jornal. Não é obrigatório, não estamos impondo nada, irmão. Nós não queremos traumatizar ninguém. É espontâneo, mas se você é um líder, você precisa ter alguma experiência. Talvez você não tenha tempo de ficar todo o tempo fazendo isso. Nós temos para isso os cobertores de elite que vão fazer isso. Mas pelo menos nós devemos ter experiência e saber como funciona para poder orientar os irmãos. Nós temos hoje os grupos familiares. Muita atenção tem que ser dada aos grupos familiares. Existe o que eu chamo de cadeia reprodutiva, cadeia de multiplicação. Começa com a comportagem dinâmica. Você pode orar, as igrejas oram por milhares de pessoas, milhões de livros vão ser colocados. Mas se não tiver o próximo ponto da cadeia de multiplicação, é quando uma cadeia de produção quebrou uma máquina, todo o processo de produção para. Então na cadeia de multiplicação, o primeiro é o evangelismo dinâmico, a comportagem dinâmica. O segundo ponto, para absorver as pessoas novas, são os grupos familiares. Tem exceções, graças ao Senhor tem vários casos de exceções. Pessoas que se convertem na oração e já vêm para o local. Vários casos assim, graças ao Senhor. Uma irmã, recentemente, ficou feliz demais. Falou que orou na rua para a pessoa, era uma mulher, ela já está reunindo e já participou da conferência e já saiu para orar por outras pessoas. É isso que a gente quer hoje. E o terceiro, daí tem que cuidar bem dos grupos familiares. Nós ainda estamos em laboratório, mas os grupos familiares têm aqueles grupos antigos, né, de muito tempo atrás, são irmãos preciosos, foram fiéis até hoje. Se os irmãos querem continuar ainda naquele modelo antigo, não vamos mexer. Estão lá fiéis. Vamos tentar, queridos irmãos, dinamizar mais nossos grupos familiares, com prazos para multiplicação. É cuidado e multiplicação. Esse foi o encargo do irmão Dong. Tem até aquele hino. Quando o número de irmãos chegar até 12, está na hora de se multiplicar. Lembra? E o próximo item nessa cadeia são as reuniões grandes. Nós temos que tornar as reuniões grandes desfrutáveis. Com o louvor divino, com a oração, com uma palavra não muito longa, com a linguagem que as pessoas conseguem entender. Também voltada não só para dentro, mas voltada para fora, que as pessoas que nos visitem já sentem, esse é o meu lugar. E no final tem uma oração a favor deles, as pessoas se sentem curadas emocionalmente, sentem curadas fisicamente. E aí tem outras ferramentas auxiliares. O Expolivro, graças ao Senhor. O Ministério de Mulheres. O Avança Jovem. Vocês todos já ouviram, não tenho tempo, eu vou ter que parar aqui. Tá, irmãos? Ou seja, queridos irmãos, a nossa responsabilidade é grande. Então esses 3 últimos itens, eu sinto que é de extrema importância. Princípios espirituais, a palavra e a prática. As ferramentas práticas. Deus nos abençoe. Tenham bastante comunhão, irmãos. Estamos nisso juntos. Não é mais alguém fazendo algo separadamente. As igrejas do DF, do entorno, todas as igrejas aqui da região 1, vamos caminhar juntos com as outras igrejas. Onde tiver bênção, vamos lá visitar. Vamos lá visitar para aprender. Não precisamos reinventar a roda. Amém? Pedro? Realmente nós fomos bastante agraciados por Deus. Como o amado irmão Esdra nos deu na introdução, que após a partida do servo do Senhor, irmão Dong, o Senhor não tem nos deixado na mão, e o Senhor tem nos assistido e tem falado conosco. Isso que é mais importante. E a palavra não tem cessado no nosso meio. E como ele disse, um ponto
um dos pontos que ele mencionou é a palavra. A palavra é essencial no nosso meio, né? E a palavra, a palavra principal, ela tem dois aspectos, como Ezra explicou. Um é o ensinamento dos apóstolos, que é ensinar as verdades, e essas verdades são fundamentais. Essas verdades não mudam com o tempo, né? Mas algumas palavras sobre a prática podem mudar com o tempo. Algumas palavras de outra natureza pode ficar desatualizado com o tempo. Mas as verdades básicas, fundamentais, não mudam. Mas, por outro lado, há a palavra profética. A palavra profética, ela é uma palavra, talvez não seja primeiramente preocupada em ensino, como um mestre para fundamentar as verdades, mas é uma palavra de direção, é uma palavra que não nos deixe ficarmos perdidos. É como uma candeia, a luz da candeia que brilha numa noite escura, e nós sabemos qual a direção tomar, né? Então essa é a palavra profética, e essa palavra profética, irmãos, graças a Deus, não tem nos faltado. Nós temos direção, né? E a palavra de ensino é de acordo com a palavra profética. Não sei se vocês entendem, o Senhor dá a palavra profética, dá a palavra de direção, e quem ensina o que o profeta falou e fundamenta, tá? Então, graças ao Senhor, nós temos... O Senhor assim fez o arranjo. Nós temos uma boa parceria entre mim e o Esdras, né? E o Senhor tem me dado algumas palavras de direção, e o Esdras, ele logo vem atrás, me ajuda a fundamentar, me ajuda a trazer, né, pavimentar a direção dada, né? Então essa parceria tem produzido muito fruto, e as igrejas estão passando uma boa fase. Vários irmãos têm me falado que as igrejas estão passando, pelo menos os que de cada região falam para mim que a sua região está passando um momento melhor de todos os tempos. Então, irmão, nós estamos muito contentes porque o Senhor não tem nos deixado sem palavra, né? Mas, nessa conferência em Brasília, eu quero dizer para vocês, mesmo com toda essa bênção que o Senhor nos deu até hoje, a nossa prática precisa avançar mais. Ainda o que ganhamos até hoje vai ser insuficiente para atender a necessidade até a volta do Senhor. Talvez amanhã e depois de amanhã vocês vão entender um pouco melhor porque eu estou falando isso, mas eu vou antecipar, como o irmão Ezra já disse. Eu vou dizer para vocês que nós estamos num momento muito especial, porque nós estamos, a meu ver, estamos na reta final. E para essa reta final, nós não podemos permanecer vendo as coisas de Deus pela nossa mente natural. Não sei se você sabe que a nossa mente, ela é muito limitada, a nossa consciência é muito limitada pela mente, pelo cérebro. E o nosso cérebro ainda é uma coisa terrena, ainda uma coisa física. Então, muitas vezes o cérebro pode nos limitar. Nós que crescemos dentro desse corpo físico, nós vemos as coisas a partir desse corpo físico, e tudo que nós
vimos desde o nosso nascimento, crescimento, e nós vemos as coisas por meio desse corpo físico, por meio desses olhos, né, materiais. Nós enxergamos tudo nessa dimensão física, nessa dimensão material. Mas para a obra de Deus avançar nessa reta final, nós precisamos ir além disso. Nós precisamos enxergar as coisas na área espiritual. Precisamos transcender a limitação da nossa mente, a limitação do nosso cérebro. Nós começarmos a usar mais o Espírito, usar mais a nossa fé, para nós começarmos a ver as coisas não da dimensão física, mas da dimensão celestial e da dimensão espiritual. Aí, irmãos, nós vamos conseguir atender a necessidade nessa reta final. Suponhamos que seja verdade o que o Ezra acabou de falar, que o terceiro templo seja construído em pouco tempo, em alguns anos. Isso significa, irmãos, que o fim já está aí. Já está aí. Ainda tem muita coisa para Deus trabalhar entre nós. Então, graças a Deus, isso vou talvez falar amanhã, depois de amanhã, não vou detalhar agora. Mas, eu quero dizer para vocês, é por isso que nessa conferência que passamos, na Estância Árvore da Vida, Deus tem nos feito algumas definições fundamentais. Primeira definição: o ministério é único. Não há 2 ministérios, 3 ministérios fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é uma só. E o ministério que Deus levantou é para fazer a vontade de Deus, para levar a cabo aquilo que Deus planejou desde a eternidade passada. Então, se a vontade de Deus é uma só, o seu plano é um só. Ele não pode ter 2 ministérios ou 3 ministérios. Portanto, irmãos, você precisa, de uma vez por todas, ter essa convicção. Você está no único ministério de Deus. Watchman Nee foi um homem usado por Deus para restaurar algumas verdades. Irmão Lee foi usado por Deus para restaurar algumas verdades. Mas nós não somos do ministério do Watchman Nee, nem do ministério de Wendy. Nós somos do único ministério da Nova Aliança. Porque esse único ministério já estava no coração de Deus desde a eternidade passada. E no tempo, começou com Jesus Cristo. E após a sua morte e ressurreição, ele gerou a igreja. E ao gerar a igreja, ele mandou poder, ele rogou ao Pai para que o Pai derramasse o Espírito, o poder lá do alto, para que a igreja recebesse o poder do alto para poder executar o ministério. E esse ministério vem desde o dia do Pentecostes e não parou até agora. E agora cabe a nós, na nossa era, executar a nossa parte. Eu quero acreditar, irmãos, que sejamos os últimos. Eu quero acreditar, pelo menos eu tenho essa esperança. Já disse algumas vezes lá na Estância, eu espero, com a colaboração de vocês, a gente apressar a volta do Senhor, ainda ver o Senhor vivo. Irmão Dong tinha essa esperança, mas ele não pôde ver o Senhor vivo, mas ele já está no seio do Senhor, de Abraão. Mas eu ainda tenho esperança, porque eu percebo que nós estamos na reta final. Portanto, irmãos, esse fundamento é importante. Se alguém perguntar para você, de que ministério você é? Você vai falar, eu sou do único ministério que há na Bíblia, que é o ministério da Nova Aliança. E esse ministério também é o ministério do Espírito e da vida.
esse ministério, né, é um ministério cheio de glória, para produzir glória nos filhos de Deus. E outro ponto importante é de que linha ministerial você pertence. A que linha ministerial você pertence? Né? Nós aprendemos, muitos de nós aprendemos no passado, que há uma linha ministerial de Jerusalém, uma linha ministerial de Antioquia. E a gente dizia muitas vezes que nós somos da linha de Antioquia. Irmãos, mas o Senhor nos corrigiu. Não há uma linha de Jerusalém e a outra linha de Antioquia. É a mesma linha, mesma linha ministerial. É outro ponto que você e eu precisamos ter convicção. Desde aquela linha ministerial que começou na liderança de Pedro, representando os 12 apóstolos, e Pedro levando esse ministério adiante com tanta ousadia, não é? Tanta, como é que eu diria, né? Intrepidez, ele não tinha medo, não é isso? Mesmo ameaçados em não pregar em nome de Jesus, ele falava como podemos antes obedecer a homens do que obedecer a Deus. Eles continuaram a pregar o nome de Jesus. Só que chegou um ponto em que bateram de frente com o governo de Israel. Então, eles não tinham mais como seguir nesse ministério. Aí o Espírito preparou Saulo e esse ministério passou para Antioquia. Então é prosseguimento. A mesma linha ministerial que veio de Jerusalém desviou-se pela Antioquia para alcançar os gentios. Porque se dependesse de Jerusalém, era muito difícil, quase remota a possibilidade de que eles pregassem o evangelho para os gentios. Eles consideram os gentios como impuros. Nem sequer chegava a conversar com eles, ou comer junto com eles, ou morar com eles, nunca. Mas o Senhor, o Espírito fez um trabalho, e os desviou para Antioquia e abriu a porta para os gentios. E Paulo fez um excelente trabalho, trabalhando em toda a Galácia, Macedônia, Grécia, e ele queria expandir para a Espanha o Evangelho, mas o Espírito não permitiu. Mas ele fez um bom trabalho em Éfeso. E João, após a morte de Paulo, João foi enviado pelo Espírito Santo para Éfeso, para dar continuidade a essa única linha ministerial. E João trabalhou até ele morrer de velhice. Mas João 21 prova que João era o único ministro cujo ministério não terminava com a morte dele. Porque o Senhor disse, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Falando para Pedro. Então, o ministério de João não termina com a morte de João. Isso mostra, irmãos, que nós estamos na linha ministerial de João hoje. Começando com Pedro e os 11, mais 11 apóstolos, continuando com Paulo, depois deu sequência, João deu sequência, e hoje nós estamos no ministério de João. Eu considero, irmão Lee, foi um dos que melhor representou o ministério de Paulo. Ele foi um que entrou a fundo no ministério de Paulo. Mas o ministério de Paulo precisava do ministério de João. E eu considero que o irmão Dong foi o melhor representante do ministério de João. Que nos introduziu, todos nós, ao ministério de João. E o ministério de João que vai trazer o Senhor de volta. O ministério de Paulo foi tremendo. Ele recebeu revelação diretamente de Deus. Ele conheceu a economia de Deus como nunca, como ninguém. Mas precisava
das palavras de João, ou as palavras que João registrou, porque João foi testemunha ocular de acompanhar Jesus e ouvir as palavras de Jesus. O que ele escreveu, tanto nas suas epístolas, como no Evangelho de João,